Capítulo 39 de Gênesis, a partir do verso 1. Eu vou ler na minha versão, que é a versão NVI. Essa versão diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e dos seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma nessa casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, e ele não me negou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Para a gente finalizar, o verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. A minha versão do verso 10 diz assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e ela evitava ficar perto dela. Nessa versão NVI. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa reflexão no capítulo 39 de Gênesis sobre a vida de José. Ouse sonhar. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado, olha bem no olho dessa pessoa e diga assim para ela: sonhar é fácil. Construir o sonho não é tão fácil assim. Semana passada nós conhecemos um pouco quem que é esse José, o Zezinho. Conhecemos um pouco sobre a sua família e nós aprendemos pelo menos 3 lições. Primeira lição que nós aprendemos: não deixe para sonhar quando tudo estiver redondo, perfeito, tudo excelente. Esse dia nunca vai chegar onde a sua vida vai estar no nível de perfeição aqui nessa terra. Então comece a sonhar mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Por quê? Nós falamos que os irmãos de José eram assassinos, mataram aqueles camaradas lá de Siquém. Ele não tinha mãe, era órfão de mãe. Os irmãos não se davam bem com ele, mas esse menino ousou sonhar, mesmo num contexto conturbado. Segunda lição que nós aprendemos semana passada foi que quando um sonho nasce também todo tipo de oposição. E isso é uma grande verdade. O sonho nasceu, pode ter certeza, vai nascer oposição. Independente do que você sonhar, esteja preparado para isso e para blindar o seu coração para que essas setas não entrem. E, em terceiro lugar, nós aprendemos que, mesmo com as oposições, Deus está no controle de tudo. E muitas vezes, ao nosso redor, quando intentam fazer o mal, coisas estranhas vão acontecer, como o filho Rúben, que era perverso, tem uma fagulha de consciência e não quer matar o irmão. Nós temos uma caravana de ismaelitas no meio do deserto, passa no momento certo, na hora certa, no dia certo, e ali os irmãos vendem José, mas tudo Deus tinha um propósito, porque era lá no Egito que o sonho ia se tornar realidade. Então entenda, Deus está se movendo quando você sonha os sonhos de Deus. Agora eu quero que você imagine a cena que nós encerramos então na semana passada. Esse menino, 17 anos, tem as suas mãos amarradas, os ismaelitas agora estão conduzindo ele para o Egito. Uma viagem até o Egito, eles estavam em Dotã. Até o Egito, aonde ficavam os faraós, os arqueólogos já descobriram que geralmente é ali na região do Cairo, algumas regiões ali perto também de Mênfis, ou no extremo sul lá do Egito. Mas é bem provável que seja ali na região do Cairo.
De Dotã até Cairo, no mínimo, 720 quilômetros. No mínimo. Já tive a oportunidade de fazer essa rota algumas vezes. De carro, você vai levar pelo menos umas 15 horas, mais ou menos. Tá? A pé, como escravo, é bem provável que essa rota eles levaram de 17 a 20 dias de caminhada. Agora você imagine, o menino que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, e não um escravo reconhecido, vendido como escravo, 20 moedas de prata era o preço de um escravo aleijado. Na consciência, na mente dos irmãos, era o que ele valia. Não vale nada para os irmãos. Coração dilacerado, ansioso, preocupado, desesperado, longe agora de pai, longe da família, longe do conforto, longe de todo mundo, aquele sentimento de ser traído, enganado, 15 dias pelo menos, a 20 dias, martelando aquilo na mente. E agora na condição de escravo. É dessa maneira que esse menino chega no comércio no Egito. E tem lá jumento, tem cavalo, tem camelo, tem galinha, tem um monte de coisa para ser vendido. E no meio estão os escravos. E daí imagine o leilão acontecendo. De repente um homem chamado Potifar, não era um homem simples, era um homem poderoso, ele era chefe da guarda pessoal do grande faraó. Um camarada com grande status, grandes privilégios, grandes recursos. Ele olha para aquele moço, que provavelmente já estava muito sujo. Lembro você que água é raro nessa região, provavelmente muito sujo. Aquele menino que saiu de casa bonitinho, como um príncipezinho, provavelmente estava muito feio de aparência, mas viu que tinha bons dentes, quem sabe boa aparência no porte físico. Potifar decide comprar esse escravo. É interessante que o verso 1 e o verso 2 vai falar dessa condução. E é lindo quando nós observamos o verso 2 que ele diz já do início: o Senhor estava com José. Eu pedi para você falar para o seu colega do lado que sonhar é fácil, difícil é construir sonho. Então, se o difícil é construir os sonhos, algumas coisas nós precisamos fazer para que esses sonhos não se desmoronem e não caiam por terra. E a primeira coisa é essa: é você levar Deus para as suas adversidades. Leve Deus para as suas adversidades. Língua diferente, Deus diferente, contexto diferente, tudo diferente. José decide não abrir mão do seu Deus e leva o seu Deus também para o Egito. O pai não podia estar ali, o conforto da casa não estava ali, mas ele sabia que o seu Deus é onipresente, e aonde ele for, ele não quer perder a conexão com os céus. Esse é um dos grandes segredos que nós precisamos ter na nossa caminhada, para que os sonhos que nós temos não venham se desmoronar. É interessante quando nós olhamos para essa atitude de José, de manter a conexão com o seu Deus, ele confirma algo que a Bíblia toda vai mostrar de ponta a ponta. De ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai nos mostrar que o segredo do sucesso não é a ausência de problemas. Até porque todo dia vai chegar problemas. Você resolveu um problema, bem-vindo à realidade da vida, o outro vai bater na porta logo, logo. É assim. O sucesso da vida não é a ausência de problemas. O sucesso da vida é a presença de Deus, aonde nós formos, o que nos formos enfrentar. Os desafios vão chegar, mas não esqueça de levar Deus aonde você está. Como que eu faço isso, pastor Lediel? Você já sabe. Mantenha o teu relacionamento com Deus. Você precisa conversar com Deus através da oração. Você precisa fortalecer a tua fé. Como? Meditando no que Deus já fez. Meditando no que você conhece a respeito desse Deus. E claro, hoje nós temos esse recurso que José não tinha. Ele meditava nas histórias que o seu pai o falava. Mas ele estava ali fortalecendo a sua fé para não pirar, para não se rebeliar, para não permitir que o mal entre no coração e ele se perca com as perdas
que é o que mais acontece nas circunstâncias difíceis da vida. Gente que se perde com as perdas. O negócio não deu certo, descamba, esquece de Deus, vira as costas, um abismo vai chamar outro abismo. Perdeu alguma coisa na família, no casamento, se você se perder com essa perda, pode ter certeza, outras coisas ruins virão. José, ele sabia que precisava de Deus e ele não abre mão de Deus. Segunda coisa que você precisa ter muito clara, se você quer ver o sonho ser construído, desenvolva a sua identidade de acordo com a visão de Deus a teu respeito. Vou repetir, desenvolva a tua identidade baseado no que Deus pensa ao teu respeito, ou na visão de Deus a teu respeito. Por quê? No conceito dos irmãos, José era um grande problema e não valia nada. 20 moedas de prata tá bom por esse camarada. Mente dos irmãos. Na mente dos ismaelitas que compraram, José era simples mercadoria. E agora quem o adquire, quem o compra, era um simples escravo. Só que quando a gente para observar quem é esse José e como ele começa a agir como escravo no Egito, a gente percebe a atitude desse menino não é de mercadoria, não é de quem era o estrovo, a atitude desse menino não era de quem era o escravo. A atitude desse menino é de um grande sonhador, de alguém que sabe que um dia vai governar. A gente muitas vezes cria um misticismo na palavra de Deus. A gente precisa entender os contextos para conseguir absorver o que Deus tem para nós. Por exemplo, nós lemos aqui o capítulo de número 39 em 1 minuto. Mas só no capítulo 39 tem mais ou menos 10 anos de história. E a gente precisa entender que quando a palavra de Deus diz que o Senhor era com ele e foi um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio, a gente precisa entender que Deus sim fez José prosperar, mas não foi passes de mágica. Ele era escravo, Potifar o comprou. O que um escravo faz? Trabalha como escravo. José, provavelmente, não sei nem se chamava pelo nome, bem provável que não. Aquelas toras precisam ser colocadas naquele lugar. Pai escravo. Não vai receber um muito obrigado, não vai receber um salário. Vai e faz. Potifar começou a observar. Nunca ninguém organizou aquelas toras desse jeito. José, o estábulo dos cavalos precisa ser limpo. José vai e faz o melhor. Esse camarada percebe que tudo que José faz, ele faz com excelência. Então, vou botar esse menino dentro da minha casa. José, eu preciso que você limpe os banheiros da minha casa. Nunca ficou tão limpo aqueles banheiros. José, a minha despensa está uma bagunça, organiza. José organiza a despensa. Eu imagino que ele catagola, coloca tudo, faz um catálogo, organiza. Entradas, saídas de alimento, tudo muito bem organizado. E Deus vai prosperando José. Não foi passe de mágica, não foi Deus que limpou o banheiro, não foi Deus que limpou o estábulo, não foi Deus que transportou tora, não foi Deus. José fazia. Agora, qual é o segredo dele? Ele tinha a presença de Deus, consequentemente, ele sabia quem ele era em Deus. Por mais que os outros não o valorizassem, por mais que os outros o viam como escravo, ele sabia que ele não era nada disso. E o que Potifar, olhando essa atitude desse menino, faz? Você vai ser um mordomo de toda a minha casa. Agora, você imagine, aquele menino que chega sujo, não valendo nada no Egito, de repente, em pouco tempo, por tudo que ele faz ser tudo muito bem feito, ele é colocado em uma posição de destaque. E o texto vai dizer que Potifar olha para esse menino e diz: tu tem liberdade de fazer o que você quiser aqui. Eu não vou mais me preocupar com nada. Não quero saber quanto que está entrando de lucro, quantos cavalos e camelos estão procriando, qual a quantidade do meu gato, está tudo na tua mão. Você é o que controla a comida que entra, a comida que sai, e tem mais. Você que vai coordenar todos os outros funcionários escravos. É você, José. Única coisa, claro, não toca na minha esposa, é minha. E isso ficou bem claro. O texto vai dizer que Potifar tinha tanta confiança em José que o que ele fazia era apenas sentar na mesa e se preocupar em pegar a colher e botar a comida para dentro. Porque o mais, tudo estava na mão de José e o Senhor o prosperava. Por quê? José
ele se via como uma bênção, chamado por Deus para ser um grande sonhador e um dia governar. Aqui eu quero aproveitar e pedir que você faça um exercício mental sobre a sua vida. Como você tem se visto? Como você tem agido e reagido? Eu falo agido e reagido porque muitas vezes nós planejamos as nossas ações, mas as reações evidenciam a nossa alma e o nosso caráter. Como você tem reagido ao que as pessoas têm falado a teu respeito, pensado a teu respeito, ou quem sabe a maneira com que eles têm te tratado. Quem sabe você está numa empresa e você permitiu que o desânimo entrasse na sua alma, por quê? Você não tem o reconhecimento que você, na tua ótica, merecia. O tempo vai passando e se o teu patrão, ele via você como um funcionário meia boca, se você permitir que a opinião dele entre na tua alma, daqui a pouco você está relaxando e agindo, fazendo tudo meia boca. Porque a opinião de fora entrou no teu coração. A Bíblia vai dizer, Provérbios 23, não estou enganado, verso 7. O que a alma imagina, assim é. Como você se vê? Você lembra lá atrás, algumas quintas atrás eu falei do evangelismo que nós fazíamos com aquelas prostitutas lá em BH, elas cresceram ouvindo isso. Você não vale nada, você não presta. Absorveram. A gente precisa cuidar e guardar o nosso coração acima de todas as coisas. Por quê? Se o que as pessoas tentam te definir, se você permitir que isso de fato construa a tua identidade, já era. Os teus sonhos vão por água abaixo. Agora, quem é você para Deus? Quem é você perante Deus? Quem você é aos olhos do Pai? Qual o teu valor diante daquele que criou todas as coisas e que já evidenciou o teu valor ao dar o seu Filho Jesus para te salvar? Pode ter certeza, você tem muito valor. Pode ter certeza, você não é qualquer um, qualquer uma, você é imagem e semelhança de Deus, criado e projetado para fazer grandes coisas. Absorva isso e você vai ver, aonde você colocar a mão vai prosperar. Não permita que o desânimo, a desgraça e tantas outras coisas entrem no teu coração. Seja, haja, conduza a sua vida, tome as decisões como um filho de Deus, e você vai ver a bênção do Senhor te abençoando, te conduzindo, te fortalecendo, te enriquecendo todos os dias. José, ele não se via pelas óticas dos outros, e claro, ele entendeu que Deus estava lhe dando oportunidades, e por isso, ele agarrou essas oportunidades com todas as suas forças. Ele sai de casa, e a gente não tem relato nenhum que ele tinha noção de economia, que ele tinha noção de governança, administração, nada. No máximo sabia ser um pastor de ovelhas, porque toda a linhagem era de pastores. No máximo. Mas ele não tinha habilidade de governo. Deus estava permitindo ele, ainda como escravo, desenvolver as habilidades que seria necessária para quando o sonho chegasse. Entenda isso. Se você tem uma aliança com Deus, nada do que acontece na sua vida é por acaso. Pastor, eu tenho um sonho de estar em tal profissão. A porta não se abriu para mim, mas aonde eu estou aprendendo tudo, porque isso pode ser útil. É desse jeito que você tem que se conduzir. A Bíblia nos diz que tudo que vier à sua mão para fazer, faze com toda a tua força, com toda a tua dedicação, com toda a tua alma. E lá no Novo Testamento, para nós que conhecemos o Senhor Jesus, Paulo vai dizer, quer você comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória do nome de Jesus. Pastor, o meu ofício é de zeladoria. Faça como se fosse para Jesus. Eu sou cozinheiro. Faça como se fosse para Jesus. Tudo que vier à sua mão para fazer,
faz com excelência. Por quê? Deus está te dando oportunidade de você desenvolver habilidades. E lá na frente, você vai entender porque você passou por esse processo, porque você passou por essa oportunidade, porque você enfrentou esse tipo de gente todos os dias. Deus está te preparando. Amém ou não amém? Vamos entrar agora em algo extremamente importante. E aqui que eu queria que você gastasse um pouquinho mais a sua atenção. Nós falamos que quando nasce um sonho, nasce também opositores, os matadores de sonho. Agora, jamais esqueça, o fator que tem maior potencial de destruir sonhos se chama pecado. Pecado. E aqui você precisa entender a chave de todas as coisas. Que muitas vezes a nossa tendência é arrumar desculpas, porque os outros de fora tentaram nos fazer isso. Me perseguiram, me jogaram no poço, me venderam como escravo. E daí a gente às vezes se esquece que aquilo que vem de fora tem menos importância do que aquilo que vem de dentro. Eu tenho falado sobre guardar o coração. Se nós não matarmos essa natureza humana pecaminosa, a gente cede às tentações. O pecado se concretiza. E daí, pode ter certeza, você rompe a tua aliança, a tua conexão com aquele que de fato te sustenta. A casa vai cair. A casa vai cair. Então escute o que eu vou te dizer. Você pode fazer, quem sabe, uma análise na sua vida em pessoas que você conhece mais de perto. Pastor, o sonho era grande. Que bom, sonho grande porque Deus é grande. O sonho estava assim encaminhado, mas não deu certo. Dá uma olhada se brechas não foram abertas e o pecado entrou. Ser tentado não é o problema, todos nós vamos ser. O problema é ceder à tentação, isso é o que gera o pecado. José estava lá, agora como governante daquela casa. Tudo estava sob o controle dele. Mas José, o texto vai dizer, era um moço de boa aparência, um bom porte. Ele era aquele tipo de homem que as mulheres, quando viam, suspiravam profundamente. Era José. Bem provável que não faltava cantada para esse moço. Provavelmente tinha outras escravas, outras mulheres, não faltava cantada. Mas ele sabia se conduzir. De repente, a esposa do Potifar começa a se encantar e se engraçar para cima desse camarada. O texto vai dizer, e é interessante que a gente começa a perceber a sutileza de como é esse processo da tentação. O texto vai dizer que essa mulher se apaixona de tal maneira por José que todos os dias, era dia após dia, ela ia para cima dele. Você imagine como é que era o WhatsApp desse menino, né? Todo dia tinha uma mensagem lá, uma cantada lá. E o texto vai dizer que ele fugia dela. Não brincava com o perigo. Mas mulher, quando tira para ser maligna, sai de perto, porque as mulheres sabem ser maligna. Ela arquitetou, preparou o ambiente. Deu um jeito de mandar todo mundo sair. Ele vai lá, como todo dia ia, era o governante da casa. Quando ele chega para trabalhar, começa provavelmente a estranhar, não tinha ninguém. Essa mulher o agarra. Hoje você vai para a cama comigo. É interessante que ele dá uma resposta fantástica. E ele diz, ele esclarece a situação, não vou fazer isso. O teu esposo confiou tudo na minha mão. Claro que eu só não posso tocar em você. E ele diz, eu não vou pecar contra o meu Deus. Olha a consciência, a maturidade de José em saber que
quem o sustenta, quem o mantém, quem faz ele prosperar, era Deus. Ele precisava ter Deus. O que é que ele faz? Corre, foge, vaza. Ela fica com a túnica dele na mão. Gente, entenda isso. Tem um pastor amigo meu que ele diz que o coração se converte, mas os hormônios não. A gente precisa entender que desde esse exemplo de José, e a gente atravessa a Bíblia, a orientação quando se fala de tentação sexual é: foge, vaza, corra, some. Não tem esse negócio, mas eu vou evangelizar ela. Eu vou evangelizar ele. Tentação sexual não se brinca. Porque se você ceder e cair, pode ter certeza, você está minando e comprometendo os seus sonhos. José sabia disso, e ele dá no pé. Por mais que ela fique com a capa na mão. E você já percebeu as ciladas e sutilezas do nosso adversário? José tinha um negócio com capa, né? Porque os irmãos dele, no capítulo anterior, pegam a capa dele, sujam de sangue e levam para o pai dizendo: o filho do seu coração morreu. A capa era verdadeira, a história não. Agora a esposa de Potifar fica com a capa na mão. E de novo, a capa era verdadeira, mas o discurso dela não. José veio aqui, esse hebreu, e tentou abusar de mim. É o discurso dela. Eu abro parênteses para dizer que, muitas vezes, o teu adversário vai pegar fagulhas de verdades da tua vida para tentar confundir as outras pessoas sobre o teu caráter. Não ceda. Mantenha o teu caráter íntegro, porque o mais importante é o que Deus pensa ao teu respeito do que os outros estão pensando a teu respeito. Você pegou isso? Teu inimigo vai pegar fagulhas de verdade da tua vida para tentar distorcer a tua reputação. Mas o mais importante é o que Deus pensa ao teu respeito. Não abra mão do certo, não abra mão da integridade, não ceda ao pecado. Por quê? Porque mais vale agradar a Deus. José fez o certo. E qual a consequência disso? A consequência foi que quando Potifar chega, a esposa dele estava com o discurso preparado. Esse hebreu tentou abusar de mim, olha só o que aconteceu. Pelo nível desse cara dentro do império egípcio, era muito simples. Corta a cabeça de José. Mas esse camarada provavelmente sabia a sem vergonha que era sua esposa. Então ele não mata José. Pelo contrário, manda ela para a prisão aonde ficavam os prisioneiros do palácio. Opa! Olha isso. Tá, pastor Ledial, mas e a soberania de Deus? Deus é ou não é onipotente? Deus é ou não é todo-poderoso? O camarada faz o certo, não cede à tentação, é íntegro ao Senhor e agora vai para a cadeia? Doutor Gilvan, se o teu filho faz uma coisa extremamente certa, o que você vai fazer com ele? Vai promover, vai incentivar, né, vai abençoar. É assim. Se eu estivesse no lugar de Deus, nessa cena, com a minha mentalidade humana, na hora, teria mandado essa mulher para a cadeia por estar com calúnia para cima desse cara e teria promovido ainda mais José. Mentalidade humana. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante. Porque José faz o certo, mas sofre uma consequência negativa. Já assimilou com algum momento da tua vida? Você já fez algo certo? Você sabe que estaria agradando a Deus e parece que colheu algo negativo? As coisas parecem que não saíram do jeito que você esperava?
Poxa, você obedeceu os mandamentos do Senhor, você fez o que era certo. Por que as coisas não se resolveram? Deus, eu estou sendo fiel nos dízimos, por que a minha vida financeira não mudou como deveria? Deus, mas eu estou sendo fiel no meu casamento e parece que as coisas não estão dando certo. Deus, eu dei uma oferta na igreja e a porta do emprego não se abriu. Deus, poxa, te sirvo há 10 anos, por que essa doença chegou na minha casa? A gente já fez algumas vezes esse tipo de pergunta. Sim ou não? A última lição que eu queria que você guardasse no teu coração e saísse daqui meditando é para que você não tire conclusões baseadas em resultados imediatos. Não tire conclusões definitivas sobre a sua vida, sobre o seu Deus, sobre o agir de Deus, baseado em resultados imediatos. Isso é coisa de gente pecadora como nós. Só que Deus, Ele trabalha da nossa vida. Na nossa vida Ele tem uma visão macro. Ele sabe tudo. Ele conhece o início, o meio, o fim. Deus não vai trabalhar com a tua visão imediatista. Sabe por quê? José não foi feito para governar apenas a casa de Potifar. José foi criado e Deus deu sonho para esse menino, para ele governar num nível que um dia, como ele sonhou, a sua parentela toda iria se prostrar diante dele. Na casa de Potifar, isso nunca iria acontecer. Então, precisa ter um movimento. José precisa ir para um outro lugar, porque lá os caminhos o levarão aonde ele deveria chegar. Você precisa sair daqui nesta noite com isso muito bem guardado e marcado no teu coração. Sabe por quê? Porque muitas pessoas perdem a fé nesse momento. Muitas pessoas desanimam dos sonhos, abrem mão dos sonhos, caem no meio do caminho, porque estavam esperando uma ação imediata de Deus. Mas Deus trabalha com processos de uma vida toda. Então, José, quando ele cai lá naquele cárcere, quando ele cai naquela masmorra, pode ter certeza, chorou, se angustiou, mas não desanimou e não perdeu a conexão com os céus. Se você ler o resto da história, você vai ver justamente isso acontecendo. Ele começa a prosperar até dentro da cadeia, de maneira que o carcereiro diz: camarada, você conseguiu acalmar os presos, você conseguiu acabar com as rebeliões, você conseguiu fazer as coisas funcionar, está aqui, a chave vai ficar na tua mão. Vou te colocar, mesmo sendo preso, como o gerente aqui de todas as coisas. E Deus prospera José lá no cárcere. A voz de Deus fala com cada um de nós nessa noite aqui, sobre as nossas decisões e as nossas reações quando as expectativas são frustradas. E a voz do Senhor é: não abra mão do que é certo, não abra mão da presença de Deus, não abra mão de continuar no caminho reto. Ei! Acalma o teu coração, porque o nosso Deus, Ele não perdeu o controle sobre a tua vida. É a gente que não consegue enxergar o amanhã, mas o nosso Deus já está no amanhã. Se coloque de pé para nós encerrarmos. Eu preciso orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero aqui fazer duas orações bem específicas. Uma oração para você que ainda não decidiu publicamente entregar a sua vida nas mãos desse Deus soberano. Você já ouviu falar sobre Jesus desde quando era criança? Você muitas vezes entra em igreja, sai em igreja. Mas uma entrega nas mãos de um Deus soberano, que tem
toda a autoridade e o controle sobre a tua vida, e você ter essa confiança e essa intimidade com esse Deus, você ainda não tem, mas quer que isso aconteça a partir de hoje, aceitando Jesus e viver uma vida nas propostas de Jesus, vem aqui na frente. Tem alguém? Levanta a sua mão. Se você deseja hoje aceitar Jesus dessa maneira, que Ele seja o teu Senhor e conduza a tua vida, se tem alguém, levanta a sua mão, que eu quero te ver e quero orar por você. Temos aqui embaixo, lá em cima. Não temos? Temos alguém? Não temos, então eu vou continuar para fazer uma oração. E eu quero fazer uma oração específica para você. Você já é cristão. Você é crente. Você conhece Deus. Tem alguém? Então está vindo? Que bom. Chega aqui na frente. Vamos aplaudir ao Senhor. Que bom que você veio. Que bom que você veio. 2 pessoas estão aqui conosco. Que bom. Que bom. Eu quero fazer uma oração por você que ouviu essa palavra. E você sabe que você precisava estar aqui ouvindo essa palavra porque o teu coração ainda hoje está questionando sobre algumas coisas que têm acontecido, mas você não entende. E você reconhece que você precisa de uma experiência com Deus e uma reativação na tua fé, para que os sonhos não vão por água abaixo. Hoje o Senhor olha o teu coração e está disposto a tocar a tua alma, para que a tua fé não esmoreça. E se você quer uma oração nesse sentido, sai do teu lugar e vem aqui na frente nesse momento, enquanto nós vamos orar pelas nossas irmãs que estão aqui aceitando Jesus. Que bom que vocês estão aqui. Eu acredito no novo tempo, uma nova caminhada de Cristo na vida de vocês. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, venha morar no meu coração, me entrego totalmente a Ti, guia os meus passos, direciona a minha caminhada, perdoa os meus pecados e me ensina a desfrutar da Tua presença, como eu preciso Te conhecer. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida é para a Tua glória e eu quero viver os Teus sonhos todos os dias. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aqui na frente, feche seus olhos. Vai falando com Deus. Deus ministrou aos nossos corações que nós precisamos nos blindar contra falsas definições que tentam distorcer nossa identidade, o pecado que tenta entrar todos os dias na nossa vida, mas principalmente com uma confusão de mente que muitas vezes tenta nos enganar dizendo que o silêncio de Deus significa que Ele não está presente. Isso não é verdade. Deus está presente. Deus está no controle. A gente precisa conhecê-lo para que a confiança aumente e a gente possa descansar nele. Estenda a sua mão aqui para frente, você que não veio à frente, mas quer orar pelos irmãos. Senhor, na Tua presença nós estamos nessa noite. E nós queremos aqui, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui chegaram. Tu conheces cada um deles. Tu conheces essa vida, Tu conheces esse coração. Tu conheces as marcas nessa alma, as desilusões sofridas. Tu conheces as noites acordadas e as lágrimas derramadas. Tu conheces os pensamentos contrários. Tu conheces as frustrações e as tentativas de desistir. Tu conheces. Mas é no nome de Jesus que nós aqui nos unimos para ministrar Tuas bênçãos sobre os Teus filhos. Principalmente uma renovação, Senhor, na mente, para que a confiança aumente em Ti, o conhecimento a Teu respeito, Senhor, possa ser experimentado, possa ser real, para que a caminhada, Senhor, contigo realmente seja intensa, verdadeira, Senhor. Restaura os sonhos dos Teus filhos e fortaleça a fé
de maneira que as circunstâncias negativas, as palavras contrárias e todas as hostes infernais não consigam tirar o sonho desse coração. Deus, nós não queremos caminhar pelas circunstâncias imediatas, nós queremos caminhar baseado nos teus propósitos eternos. Nós queremos caminhar com os olhos da fé, que enxergam o impossível, que enxerga aquilo que a mão não toca, mas a confiança no coração é renovada, porque nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle da nossa história. Confiamos em Ti, os nossos olhos se voltam para Ti. Renova a fé dos Teus filhos, Senhor. Gere a confiança necessária para que o novo tempo contigo, uma nova caminhada em Ti seja estabelecida, em nome de Jesus.